Nós vamos abrir a palavra de Deus hoje na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21. É o texto que nós vamos ler. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21. Eu gostaria de dizer o seguinte: caso você esteja sem Bíblia, nós queremos lhe oferecer uma Bíblia já aberta para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Muito bem. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21. Todos abriram a palavra de Deus? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21. Eu gostaria de ler esse texto e quero pedir que você permaneça com a Bíblia aberta para que nós possamos meditar juntos nesse texto tão rico do ensinamento da palavra de Deus. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E, se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Amém. Amém? Todo mundo ouviu aí o texto da palavra de Deus? Permaneça com a sua Bíblia aberta. Essa epístola que foi escrita pelo apóstolo Pedro, foi escrita no primeiro século, entre os anos 60 e 68. Primeiro século, quando a igreja estava tomando corpo, a igreja cristã estava vivendo seus primeiros momentos de perseguição, momentos de definição, quando muitos cristãos ainda viviam sob grande pressão familiar, não é? Até porque as famílias estavam se dividindo, alguns criam, outros não criam, e então as famílias se dividiam por conta da fé cristã. Pressão política, porque muitos atribuíam a esse novo ensinamento que era o cristianismo como se fosse algo ligado à política. Então a igreja estava tomando corpo em meio a muitas perseguições. E o apóstolo Pedro enfatiza nesta primeira carta que ele escreveu algumas coisas importantes. Observem, Pedro enfatiza primeiramente que nós temos o privilégio de sermos salvos pelo cumprimento da promessa. E o cumprimento da promessa é uma pessoa chamada Jesus o Cristo. A promessa salvadora chama-se Jesus.
Igual a Adriana falou agora há pouco, toda a esperança está em Jesus. O que pode encher o nosso coração de paz e preencher o vazio que temos é Cristo. Existem, logicamente, ferramentas, existem, logicamente, atividades secundárias que poderão ser usadas por Deus para nos auxiliar. No entanto, quem salva, quem redime, quem restaura é Cristo. Ainda nessa epístola, nós encontramos que as responsabilidades que a nova vida em Cristo traz consigo, leva-nos a um pensamento significativo sobre a nova perspectiva que Deus tem para aqueles que são remidos, para aqueles que foram salvos. O apóstolo Pedro enfatiza a busca pela santificação que cada remido deve ter. Eu devo ter no meu coração o desejo de me santificar cada dia mais. A busca pela santificação, portanto, é uma evidência de que eu nasci de novo. A salvação, a justificação é o nascimento. A santificação é o crescimento. Assim, quando sou salvo, naturalmente eu almejo crescer em graça e em conhecimento. Essa busca é necessária e o apóstolo Pedro nessa carta enfatiza. Pedro também enfatiza a necessidade de termos uma caminhada, tá? Como pessoas que foram separadas. Estamos no mundo, não é? Mas nós fomos separados. Se não houver qualquer tipo de distinção, tá, entre o ímpio no sentido literal, aquele que vive uma vida de impiedade, e impiedade quer dizer falta de espiritualidade. Piedoso não é aquele que faz boas obras, piedoso é aquele que tem uma vida espiritual. Se não houver uma distinção entre o ímpio e aquele que é piedoso, essa modificação pode ter sido gerada pela mera emoção, mas nunca pela transformação genuína que brota do coração de Deus, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pedro então enfatiza essa nova trajetória de vida marcada pela diferenciação que há em nós. E o próprio Cristo dizia, né, ele mandou um recado para João Batista quando João Batista estava preso. Quando João Batista mandou pergunta a ele se ele é aquele que nós esperávamos, é o Cristo de fato, ou temos que esperar algum outro? Que foi que Cristo respondeu? Diga a ele que aqueles que mentiam não mentem mais, que os cegos estão vendo, que as pessoas estão sendo transformadas. Diga somente isso a ele. Então a nova vida em Cristo representa um testemunho de que de fato a salvação ocorreu na nossa vida. Assim, né? Como eu comento de vez em quando aqui, a transformação que houve na vida de Agostinho, de Hipona, não é? Quando ele era identificado por pessoas que o conheceram no período pré-conversão, e essas pessoas diziam: Agostinho sou eu ainda sou o mesmo, ou ainda sou a mesma. Ele dizia: eu é que já não sou o mesmo, porque Cristo está em mim. A presença de Cristo na nossa vida muda a nossa trajetória de vida. Nós passamos a perceber que a nossa vida está nas mãos de Deus, tá? E isso faz toda a diferença. Nós paramos de nos lamentar pelo que não temos, paramos de nos lamentar também pelo que temos, até porque nós nos deparamos com tantas pessoas que lamentam pelo que têm, não é? Essa minha família não é muito boa, essa minha casa não é muito boa, esse meu trabalho não é muito bom. E quando a gente tem Jesus na nossa vida, nós passamos a perceber que tudo que Ele nos dá é bom. É bom. Então, se a minha família ainda não é aquilo que eu gostaria que fosse, é porque Deus quer modificar a minha família a partir de mim. A partir de mim. Ele espera então que eu que esteja nas mãos de Deus e que seja o agente transformador da minha casa, da minha família,
do meu trabalho, até porque Deus quer estar onde nós estamos através de nós. Através de nós. Deus quer estar na minha casa através de mim. Deus quer estar no meu trabalho através de mim. Deus quer estar onde eu estiver através de mim. Por isso que Cristo disse que nós seríamos suas testemunhas onde estivermos. Onde estivermos. Pedro finalmente enfatiza que tanto no contexto da igreja como fora da igreja, nossos relacionamentos precisam seguir padrões. Padrões que foram estabelecidos não pela sociedade, mas que foram estabelecidos pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Essa história de que a minha educação depende da sua, isso não funciona no contexto cristão. A minha educação depende da essência. O meu comportamento depende da essência. Se eu tenho essência cristã, então o meu comportamento, as minhas atitudes estarão refletindo aquilo que corresponde à minha essência. Até porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É do coração que partem os caminhos da vida. Então, se eu tenho um coração cheio de Deus, eu vou percorrer caminhos que correspondem àquilo que Deus espera de nós. Por isso que nós sempre oramos no nome de Jesus, não é? E ao usarmos o nome de Jesus, isso é tão significativo. O que é que eu estou pedindo a Deus em nome de Jesus? Será que Jesus, às vezes, em meio às nossas orações, não diz assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, meu filho, que você está pedindo. O que você está pedindo é produto das suas próprias ambições e não produto do meu propósito para a tua vida. Então nós precisamos ter o nosso pensamento alinhado com o pensamento de Deus. E isso acontece quando nós estamos em comunhão com a sua palavra, em comunhão com o seu propósito. Então as coisas passam a fluir, não é? De uma maneira natural, em todo e qualquer contexto em que nós estivermos inseridos. Família, trabalho, igreja, vizinhança, colegas, amigos, lazer, em tudo. Porque o nosso Deus, Ele não fica trancado aqui na igreja quando a gente sai, não, irmãos. Ele está conosco onde nós estivermos. E é justamente em meio às trevas que a luz representa algo de maior relevância. Luz em meio à luz não faz tanta diferença, mas luz em meio às trevas, como faz diferença? Verdade ou não? Amém ou não amém? Amém. Vamos ver o que o texto diz. O texto é muito rico, não é? O apóstolo Pedro, no início do capítulo 1, ele fala a respeito da esperança que temos, que ela é viva. E ele levanta essa defesa de que a esperança que nós temos é algo vivo e não morto. E como é bom falar de vida no domingo da ressurreição. No domingo em que nós estamos celebrando que o nosso Salvador não ficou lá no túmulo, ele ressurgiu. Portanto, tudo que nós temos em Cristo é vivo e não morto. É vivo. O cristão, ele celebra não a crucificação, ele celebra a ressurreição. Nós celebramos a ressurreição. Por isso que Paulo disse que se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação. Ele ressurgiu dos mortos. De fato, Cristo ressurgiu. Após falar a respeito dessa viva esperança, ele diz, é por isso que preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A nossa esperança precisa estar inteiramente no Senhor Jesus Cristo, em sua graça. Jesus não era somente uma boa pessoa que veio nos ajudar a sermos pessoas melhores.
Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio ser tudo para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, ele diz que nós fomos achados mortos em nossos delitos e pecados. Nós não fomos achados pelo Senhor Jesus Cristo como pessoas piores que foram melhoradas por Jesus. Nós fomos achados mortos. Não havia vida em nós. E isso faz uma grande diferença. Um psicólogo pode me ajudar. Um conselho pode me ajudar. Um pastor pode até ajudar. Um pai pode ajudar. Um amigo pode ajudar. No entanto, Jesus nos dá vida. Ele nos salva. Ele não pode ser comparado a estes outros que mencionei. Ele não veio somente nos ajudar a sermos uma pessoa melhor. Precisamos compreender isso. Precisamos entender que Jesus não me melhorou, Ele fez com que eu existisse. Porque antes eu não existia, pois estava morto por conta dos meus delitos e pecados, porque o salário do pecado é a morte. A nossa esperança precisa estar inteiramente no Senhor Jesus Cristo. Romanos 11, versículo 36, o apóstolo Paulo sintetiza tudo o que ele falou, desde o capítulo 1 da carta aos Romanos até o capítulo 11. Ele sintetiza dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele é a salvação, por meio dele é a salvação, e para ele nós somos salvos. Não há nada que possa ser comparado a Jesus Cristo. Ele é tudo. Por isso que João Batista, quando ele era comparado, não é? E na verdade, a princípio, os seus discípulos foram falar para ele, João, alguns dos teus discípulos estão seguindo a Jesus. João Batista disse, o amigo do noivo fica feliz quando o noivo encontra a noiva. Eu só sou amigo do noivo, ele é o noivo e a sua igreja é a noiva. A Bíblia termina com um grande casamento. Jesus, o noivo, se casando com a sua noiva, que é a sua igreja. A igreja formada por homens e mulheres lavados pelo sangue de Cristo. Nós estamos aqui nos preparando para esse grande casamento. A Bíblia é um grande romance. É um grande romance. E ele termina com esse grande casamento de Jesus com a sua noiva, que é a igreja do Senhor Jesus. A nossa esperança precisa estar inteiramente no Senhor Jesus. Nós temos particularidades. Eu sei, eu conheço aqui a maioria dos irmãos que aqui se encontram. E sei de problemas que os irmãos vivem. Não tenho a solução para a maioria deles. Talvez até para nenhum. Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que, quando se revela a nós, parece que os grandes problemas que nós tínhamos são dissipados diante da grandeza do seu amor, diante da grandeza do seu cuidado. Ele nos apresenta a eternidade. E ninguém na Bíblia falou mais de eternidade que Jesus. Ninguém falou mais de céu que Jesus. Ninguém falou mais de inferno que Jesus. Ele falava a respeito da vida eterna. Por isso que eu me impressiono ao ler, especialmente o Evangelho segundo João, estava me lembrando disso quando a Adriana mencionou os estudos que fizemos. Eu me impressiono porque
no período que João foi escrito, era final do primeiro século, aproximadamente anos 90, a igreja vivia a mais terrível das perseguições. Os cristãos eram queimados vivos, os cristãos eram cerrados ao meio, os cristãos eram lançados às feras. E o evangelho de João não traz quaisquer palavras de consolo, senão Jesus. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele diz: olha, estamos sendo perseguidos e mortos, morramos sabendo que nós fomos alcançados pelo Verbo, pelo Logos, pelo poder, pela ação de Deus. Ele sintetiza tudo lá no capítulo 14, quando diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Essa é a palavra de conforto, de esperança viva. Tantas vezes nós limitamos a nossa esperança aos dias que passamos aqui. Eu queria ter um emprego melhor, eu queria ter uma casa melhor, eu queria ter isso melhor, aquilo melhor. Enquanto que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta algo que vai muito além dessas coisas efêmeras, temporais que nós experimentamos aqui. Ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a palavra de conforto que temos. É como a Adriana comentava aqui, nos momentos que o seu filho estava na UTI. Ela não recebia da nossa igreja palavras dizendo: vai dar certo. Não, ele dizia: o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ele é o teu consolo, Ele é o teu conforto. Davi dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A nossa esperança precisa estar inteiramente no Senhor Jesus Cristo. Que esperemos inteiramente nele, na manifestação da sua graça, pois a graça do Senhor Jesus Cristo é que tem poder para salvar. É a graça do Senhor Jesus Cristo que tem poder para trabalhar a nossa família, que está conosco na profissão, que garante-nos um futuro com Deus, que garante-nos o sustento necessário. Um outro destaque, eu quero ler agora versículos 14, 15 e 16, para avançarmos nessa rápida abordagem. Como filhos obedientes, vejam a abordagem. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Filhos da obediência. Os filhos da obediência devem se amoldar a uma vida à semelhança daquele que o chamou. Se nós chamamos o nosso Deus de Pai, nós nos colocamos na perspectiva de filhos. Se nós o chamamos de Senhor, nós nos colocamos na perspectiva de servos. De servos. Ele nos chamou para sermos filhos. A vida cristã, a vida de filho, ela está em oposição, ela é oposta à vida sem Deus. Ela é oposta, não tem como. Há uma grande diferença. E o texto mostra claramente isso. O curioso é que nós não temos, pelo menos em nossa igreja, uma relação de coisas que nós podemos
fazer ou não. Não existe isso. O que nós mais desejamos é que nós vivamos na presença de Deus 24 horas por dia. É que nós sempre nos lembremos que o Senhor está conosco onde nós estivermos. Que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas motivações. A partir dessa relação é que nós, pelo discernimento espiritual, fazemos determinadas coisas e evitamos outras coisas. Fazemos aquilo que nos identifica com o Senhor Jesus e evitamos aquilo que nos coloca em uma condição de alguém bem diferente do Senhor Jesus. A vida do Filho de Deus é oposta à vida daquele que não conhece a Deus. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Como eu me incomodo quando eu estou em um determinado contexto e as pessoas demoram a saber que eu sou um filho de Deus. E como eu me alegro quando eu ouço, logo vi que você é um crente. Como isso dá alegria no meu coração. Eu acredito que dá alegria a todos os remidos. Logo vi que você é um crente. Não é? Ontem, só abrindo o hiato, tá bom? Ontem, o time que eu tenho uma preferência não foi campeão. Foi um ato de grande injustiça, né? Esse mundo é muito injusto, pastor Kennedy. E nós temos um grupo de amigos, né? E que são pastores, né? E aí, assim que o juiz terminou, aí começou lá. Aí eu coloquei, né, um texto muito sóbrio, olhe, nós valorizamos muito o título, né, daquele outro que é de série A, que isso, que aquilo. Aí logo veio um e disse assim, pastor Edson, você é muito crente, viu? Porque eu acho que foi injustiça, porque não isso. Tá? Aí eu disse, amém, deixa eu ter o meu parecer como crente mesmo, sabe? Alegrai-vos com os que se alegram, mesmo que esses que estão alegres sejam oposição a nós. Irmãos, no versículo 17, nós encontramos algo que também nos chama a atenção. Está com a Bíblia aberta aí, né? Pois vamos junto. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Se de fato somos filhos de Deus, nós devemos nos portar com temor. Lá em João capítulo 1, versículos 11 e 12, nós encontramos uma garantia de que somos filhos de Deus, não é? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos aqui receberam Jesus? Amém. Filhos de Deus. Devemos nos parecer com o Pai. Devemos nos identificar com o Pai, enquanto filhos de Deus. E uma identificação com o Pai é viver em temor a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu vivo em temor a Deus, eu tenho atitudes mais sábias. Eu tenho ações e reações mais sábias. Eu vivo constrangido pelo amor de Deus, como o apóstolo Paulo vivia. O amor de Cristo nos constrange. E eu vivo sabendo que o meu Pai, ao me disciplinar, Ele está exercendo o seu amor sobre a minha vida. Lá em Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 8, diz que o Pai disciplina todo filho que o ama. A disciplina, portanto, é uma manifestação do amor de Deus. Então, quando o Senhor me chama para o canto, eu digo, Ele me ama.
Está sendo duro aqui, mas Ele me ama, Ele está moldando a minha vida. Até porque nós não somos um quadro acabado, não é? A cada dia o Senhor está transformando a minha vida. Esse processo de santificação, ele se estende até a nossa morte, até o dia da glorificação, até o dia em que o corpo corruptível dará lugar ao corpo da incorruptibilidade. A cada dia, e aí isso me ajuda tanto a me autoavaliar. Será que hoje eu me pareço mais com Cristo que me pareci ontem? Será que este ano eu me pareço mais com Cristo do que eu me pareci ano passado? A cada dia eu preciso crescer em temor, crescer em graça, em conhecimento do Senhor Jesus. Caminhando, versículos 18 a 20, para darmos um salto, também destaco, veja o que diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Que coisa maravilhosa. Diante do preço que foi pago para a nossa nova vida, para a nossa redenção, tudo que tem valor neste mundo é considerado sem importância permanente, sem qualquer importância, porque o preço que foi pago foi preço de sangue. Prata e ouro nunca comprariam a nossa salvação, a nossa vida em Cristo Jesus. Só o sangue vertido no Calvário, só o sangue de Cristo, que tem poder para perdoar todos os nossos pecados, os de ontem, os de hoje e os de amanhã, porque estamos em Cristo. E nele, mesmo que pequemos, ele nos levanta. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então aquele que foi salvo, ele não vive aqui neste mundo sem cometer equívocos, não. De vez em quando eu me apanho, de vez em sempre, né? De vez em sempre eu me apanho, tá? Cometendo erros, falhando, mas o Espírito Santo discerne o meu coração, e eu tenho a oportunidade de me arrepender, eu tenho a oportunidade de ser lavado com o sangue de Cristo de novo, e aí eu me sinto pleno diante dele. Não é ouro, não é prata, é sangue, sangue que foi vertido na cruz, que nos purifica de todo pecado, de todo pecado. Finalmente, versículo 21. Versículo 21 fala o seguinte: por meio dele, de Cristo, vocês creem em Deus. Ou seja, nós só cremos em Deus por conta de Cristo. Cristo. Você já ouviu falar em tipologia? No Antigo Testamento, quando Jesus ainda não tinha sido revelado, não tinha sido encarnado, nós tínhamos tipologias de Cristo. Porque em toda a história da humanidade, presta atenção que isso é muito importante. Em toda a história da humanidade, só se salvaram as pessoas por meio de Cristo. Ninguém foi salvo senão por Cristo. Mas pastor, e antes dele nascer? Era na promessa. Cristo era revelado por meio de tipologias. Um exemplo, quando Abraão ia sacrificar Isaac, ele estava pronto para matar o seu filho Isaac. Deus disse a ele: Abraão, me dá Isaac a quem tu amas. E ele obedientemente foi lá. E quando ele estava pronto para matar Isaac, o que aconteceu? O anjo disse assim: não faça mal ao seu filho. Eu vejo que você crê. Pega aquele cordeiro que está preso nos arbustos e sacrifica. Aquele cordeiro que estava preso nos arbustos é uma tipologia de Cristo, que foi morto em sacrifício no lugar de Isaac. Jesus foi morto em sacrifício em meu lugar e em seu lugar. São tipologias. Em toda a história, somente Cristo salva.
Ele salvou no passado, Ele salva no presente, Ele salvará no futuro. Ele é tudo que temos. Jesus, o Cristo de Deus, a promessa salvadora, a encarnação do Verbo, aquele que virá para remir a sua igreja. Tudo que temos está em Cristo. Por isso que o texto diz, por meio dele vocês creem em Deus, é por Cristo que cremos em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus e não em homens, e não em coisas, é Deus. Precisamos crer no Senhor por meio de Cristo. Nossa esperança é essa. A nossa fé e a nossa esperança estão no Senhor e chegamos até Ele por meio de Cristo. Como é que Cristo é chamado na nova aliança? É o mediador. Ele é o mediador entre Deus e os homens e também entre os homens e Deus. Nós chegamos a Deus por meio de Cristo. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só chegamos a Ele por meio de Cristo. A nossa esperança está em Cristo. O Salmo 121, que diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu acho algo curioso nesse salmo, é que em 3 ocasiões ele mostra polos distintos em que Deus tem todo o domínio. Quais são os polos distintos que o salmo mostra? Ele mostra que o Senhor criou o céu e a terra. Ele mostra que o Senhor é Deus do dia e Deus da noite. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. Ele mostra que Deus cuida da saída e cuida também da entrada. Ele mostra que Deus é tudo em todos. Ele mostra que Deus está conosco em todo e qualquer contexto em que nós estejamos inseridos. A nossa esperança está no Senhor. Ele é a nossa esperança. Eu finalizo apresentando, e isso me chama a atenção no dia de hoje, apresentando 7 identidades de Jesus no Evangelho segundo João. Depois eu digo por que eu vou apresentar essas 7 identidades de Jesus. A primeira delas, eu sou o pão da vida. Identidade, eu sou o pão da vida. Segunda, eu sou a videira verdadeira. Terceira, eu sou a luz do mundo. Quarta, eu sou o bom pastor. Quinta, eu sou a porta das ovelhas. Sexta, eu sou o caminho, verdade e vida. E a sétima, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. E aquele que crê em mim ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida. Vocês percebem isso? Ele não é a crucificação, ele não é o nascimento, ele não é tantas coisas, ele é a ressurreição, ele é a vitória sobre a morte, ele é vida eterna e plena. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Prossigamos, irmãos, com fé no Senhor Jesus, vendo que tudo que nós necessitamos está em Cristo, que Ele de fato, é a revelação do amor de Deus para com cada um de nós. Ele é a graça encarnada, é o favor não merecido. Prossigamos, firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, priorizando o seu reino, amando a justiça, amando a obra de Deus, amando a sua igreja,
amando o Evangelho, amando a Deus sobre todas as coisas. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus, oremos. Nosso Deus, obrigado por tua palavra. E pedimos-te, Senhor, que ela seja aplicada em cada coração e não volte vazia, Senhor, antes que encontre lugar em nossas vidas. E dá que sejamos mais que ouvintes, dá que sejamos praticantes da tua palavra, no nome de Cristo. Amém. Amém.